Feliz sábado a todos os irmãos e aos nossos diletos amigos. É bom retornarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos falar sobre um personagem chamado Neemias. Qual a contribuição que esse moço teve na sua época e que contribuição nós podemos ainda tirar nos dias de hoje para a nossa vida. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Pronto? Todos abriram? Pronto, então vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, rogamos que o mesmo Espírito que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras abra a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração para a compreensão das tuas verdades em nome de Jesus. Amém. O mundo moderno, ele requer líderes que, mediante estratégias e planejamento coerentes e adequados, consigam fazer com que as coisas aconteçam. E na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. A história do sucesso de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém nos mostra o que Deus pode fazer com a vida de uma pessoa que coloca a sua vida nas mãos de Deus. E Neemias se constitui num exemplo grandioso de liderança nos seus dias, como também para os nossos dias. Primeiro vamos saber quem foi Neemias. Neemias, ele foi um dos exilados que voltou a Jerusalém, junto com Zorobabel e Esdra, para a reconstrução da cidade. Durante o reinado do rei Artaxerxes, Neemias ele foi colocado no posto de copeiro do rei. E esse posto era um posto de grande proeminência, porque ser copeiro exigia que a pessoa desfrutasse de grande credibilidade, pois tudo que o rei fosse beber, o copeiro tinha que experimentar para saber se não estava envenenado. E era comum, naquele período, os reis, quando não gozavam de grande prestígio, sofrerem muitos atentados, principalmente por meio da alimentação. E Neemias foi colocado no posto de copeiro e desfrutava de grande confiança do rei. No livro Profetas e Reis, tem a seguinte citação, muito apropriada, que diz o seguinte: embora o objeto do favor real, conquanto rodeado pela pompa e esplendor, ele não esqueceu de seu Deus e de seu povo. Com o mais profundo interesse, o seu coração se voltava para Jerusalém. Suas esperanças e alegrias estavam vinculadas com a prosperidade dela. Olha só, Neemias, ele estava num bom emprego, tinha uma boa casa, tinha conforto, ele estava muito bem com sua família. Ele podia não estar nem aí mais para ninguém, porque geralmente nós, como seres humanos, se nós estamos bem, se a nossa família está bem, os outros que se virem. Mas Neemias não foi assim. O seu coração ardia de preocupação pelos seus compatriotas que haviam estado muito tempo no exílio. E Neemias, ele desenvolveu estratégias de um verdadeiro líder. E nós vamos estudar nesta manhã sobre
quais foram as estratégias de Neemias, os obstáculos que ele sofreu e que lições nós podemos tirar da vida de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 5 a 11. Se alguém puder ler para nós. Queridos, nesta vida, nós precisamos ser pessoas que tenham planejamento se queremos chegar a algum lugar. Porque quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. E Neemias recebeu a visita do seu irmão, está aqui o nome do irmão dele, Hanani, irmão de Neemias, chegou e ele perguntou a Neemias, como é que está o povo? Você veio de lá, que notícia você me dá? E as notícias não foram boas que Neemias recebeu da cidade de Judá, da cidade de Jerusalém. E Neemias, o que nós deixamos muitas das vezes para fazer por último, ele fez primeiro, que foi orar. Muitas das vezes, quando todas as coisas falham, tudo que a gente experimenta para resolver um problema não dá certo, aí é que a gente vai procurar a Deus. E Neemias não fez assim. Quando ele soube da notícia, quando as coisas estavam difíceis, a primeira coisa que Neemias fez foi orar. Orar agradecendo a Deus pela sua bondade, orar agradecendo a Deus porque Ele é fiel em cumprir a sua aliança, em cumprir os seus acordos. E Neemias fez uma coisa muito importante, ele orou intercedendo pelo povo. Se colocou junto com o povo, mesmo não sendo tão ruim quanto o povo era e estava. Mas ele orou e disse, ó Senhor, nós pecamos contra ti. Vocês lembram de alguém que fez assim também? Lembram de Moisés? Quando Deus disse, Moisés, eu vou acabar com esse povo e de você eu vou fazer uma nova nação. Deus, não faça. Moisés, não faça isso. Se o Senhor for fazer isso, eu prefiro que tire meu nome também do livro da vida. A oração intercessória, ela é muito importante e muito poderosa. A oração intercessória pode livrar pessoas da morte. Você tem feito orações intercessórias por sua família, por seus amigos, por pessoas que não são do seu convívio social? A segunda estratégia de Neemias, nós vamos encontrar
em Neemias capítulo 2, versículo 2 a 6. Neemias capítulo 2, Velho Testamento, versículos 2 a 8. Alguém pode ler para nós? Amém. A primeira estratégia de Neemias foi a oração. A segunda estratégia de Neemias foi o planejamento. Neemias, ele ia na presença do rei todos os dias e era um sujeito animado, porque tinha Jesus Cristo no coração. E nesse dia Neemias chegou um tanto desanimado na presença do rei, e o rei percebeu: Neemias, o que está acontecendo, rapaz? Você está com uma tristeza profunda e é algo que vem do coração. O que está acontecendo? Neemias disse: como é que eu posso estar alegre sabendo que a cidade dos meus pais foi destruída, está tudo arrasado, as pessoas estão passando fome, desempregadas, as portas queimando? Como é que eu posso, rei, estar alegre? E o rei gostava tanto de Neemias que disse: Neemias, o que você está precisando, rapaz? O que você quer? O que eu posso fazer por você? Eu pergunto, o que você teria respondido no lugar de Neemias? Teria pedido emprego para o resto da sua família? Porque era o rei. Teria pedido uma casa melhor, um carro melhor? O que você teria feito? Neemias, um homem de Deus, ali na presença do rei, em poucas palavras, ele fez uma oração a Deus. E disse para o rei: ele não era um homem despreparado, ele tinha um projeto. Quando ele soube da notícia de como estava o seu país, ele fez um projeto e foi na presença do rei, não foi desarmado, foi com um projeto, com um planejamento. E quando o rei diz: o que você precisa? Disse: ai, Neemias, agora chegou a minha vez. Eu vou precisar, primeiro, de carta, para levar aos governadores que estão próximos da cidade de Jerusalém, dizendo que é permissão do rei para que eu possa reconstruir a cidade. Segundo, eu quero uma carta do rei permitindo que eu tire material para reconstruir a cidade. E terceiro, eu preciso de uma comitiva do rei para ir comigo, para me dar suporte nessa viagem. Planejamento, meus queridos. Não se consegue as coisas sem planejamento. Você tem o costume de todos os anos fazer um planejamento do que você quer conseguir? Quais são as prioridades para a sua vida, para a vida da sua família? Você tem feito planejamento? É muito importante o planejamento.
Só que, junto com, para grandes obras, tem que ter grandes confrontos, e Neemias não foi diferente. Neemias capítulo 2, na execução de seu planejamento, vejamos algumas coisas interessantes. Versículo 12 a 18. Alguém pode ler? Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém, porque o meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do moturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falará. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecerão as mãos para a obra, para a boa obra. Amém. Então, Neemias, ele tinha um projeto, ele tinha um planejamento. Quando chegou na cidade, ele foi andar na cidade para ver a situação da cidade, como é que estava a estrutura da cidade, não contou para ninguém. Depois que ele fez uma vistoria em toda a cidade, aí ele chama a liderança e diz: vocês estão vendo, vocês estão sabendo como é que está a cidade? Vejam a situação em que está a cidade. Ele confrontou com o problema e foi procurar resolver o problema. E a quarta estratégia de Neemias é muito importante. Neemias, capítulo 2, versículo 18. Neemias, ele era copeiro, ele não era carpinteiro e nem era pedreiro. Ele resolveria o problema sozinho? De forma alguma. Então ele chamou para si a responsabilidade e chamou a liderança do povo e repartiu essa responsabilidade. Vocês estão dispostos a reconstruir? Eu quero dizer para vocês, Neemias diz: eu vim com a ordem do rei, eu tenho um documento aqui que permite que nós tenhamos material suficiente para reconstruir a cidade. Eu quero saber se eu posso contar com vocês. E a maioria do povo disse sim, e reconstruíram os muros da cidade. E obstáculos? Teve obstáculo ou tudo foi um mar de rosa? O rei deu dinheiro, o rei deu a comitiva, o rei deu a carta para que ninguém aborrecesse, e ficou assim, construíram os muros com a maior facilidade? Foi assim? Não, não foi, irmãos. Vamos ver então quais foram os obstáculos que Neemias enfrentou. Neemias capítulo 4. Versículos 1 a 3. Neemias 4, versículos de 1 a 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo?
Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Então o trabalho não foi fácil. Neemias começou a obra de reconstrução e apareceu esses sujeitos aqui, Sambalá, quem mais? Tobias, e começaram a infernizar. E a coisa chegou a tal ponto que os soldados, eles estavam construindo um muro de dia e de noite eles derrubavam o muro, irmãos, amigos. Que coisa! Chegou ao ponto de Neemias agora fazer o seguinte: cada pedreiro com a colher de pedreiro aqui, batendo os tijolos e com a lança aqui do lado. Foram dias difíceis, não foi fácil. Neemias capítulo 4, versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho, pois por nós mesmos não conseguiremos construir o muro. E é verdade. Se não fosse por Deus, eles não teriam conseguido, porque não foi fácil, foram dias difíceis. Trabalhavam diuturnamente para que dessem conta da construção, e os inimigos zombando: vocês não vão conseguir, e esse muro que vocês estão fazendo, se uma raposa subir, vai derrubar, procurando desanimar. Isso lembra alguma coisa na vida de vocês? Mas vamos lá. Que lições nós podemos tirar da vida de Neemias? A história de Neemias, ela tem muito a nos ensinar. E podemos extrair lições sobre liderança e administração. Na vida de Neemias, esse é um fator muito importante sobre a questão de liderança e administração. Neemias, ele era um excelente líder. Queridos, nós que muitas das vezes estamos na posição de liderança, nós não podemos desanimar os liderados. Não é apontando o erro das pessoas que você vai conseguir consertá-las. Não é condenando as pessoas que você vai conseguir ajudá-las. Como líder, você tem que caminhar junto com ela, segurar em sua mão, levantar quando cair, dar o ombro amigo para quando ela estiver em desespero. Quantas pessoas não estão afastadas porque na hora que mais precisava de um aconchego, de um apoio, recebeu foi críticas? E a administração, olha, irmãos, nós temos que entender que as pessoas, elas são mais importantes do que coisas. Bonito, a igreja é muito bonito, o ar-condicionado, tudo, mas as pessoas, elas são mais importantes do que tudo isso. E isso Neemias nos ensinou, porque ele podia ter ficado na casa dele, no conforto do seu lar. Mas não, ele saiu do seu conforto e foi para o sol, trabalhar com a turma, com os necessitados. Passou sono, passou fome, privações, mas as pessoas eram mais importantes do que coisas para Neemias, e nós temos que aprender isso. Outra coisa é o trabalho em equipe, e Paulo diz que a igreja de Deus é como um corpo, onde todos são importantes. Quebra um canto da unha, tu vai ver como incomoda, né? Tão pequeno, mas incomoda.
Nós aqui temos que entender isso, que todos aqui são importantes na obra. E que temos que trabalhar como equipe, como um time. Em que, quando um precisa, o outro apoia, levanta. Não é irmão? Então ajuda, não condena, não critica, não zomba. Mas temos que trabalhar como um só corpo. Aí nós vamos ver os resultados. Falando nisso, nós, alguns anos atrás, fizemos uma reforma na igreja de Monte Castelo. Em 3 anos nós fizemos uma reforma e gastamos R$300 mil. E depois nós sentamos, meu Deus, como foi que nós conseguimos isso? Por Deus. Quando nos unimos, as coisas acontecem. Henry Ford escreveu o seguinte: a união é o princípio, continuar unido é o progresso e trabalhar unidos é o sucesso. Que coisa, né? Outra lição da vida de Neemias que nós podemos aprender é que a iniciativa em ter iniciativa de tornar as coisas melhores. Eu percebi, viu, Freitas, que precisa ser feito e ficar esperando por outra pessoa está errado. Neemias podia ter dito assim. O irmão dele chegou e falou: olha, Neemias, o negócio lá não está fácil, tudo destruído, tudo acabado. Neemias, rapaz, sinto muito, meu irmão. Poxa, se eu pudesse ajudar, mas se tu falar com o Esdra, eu acho que o Esdra vai te ajudar. Isso não funciona. Temos que tomar iniciativa. Aquilo que precisa ser feito e pode ser feito por você, faça. Não delegue a outro aquilo que você pode fazer. Outro ponto a ser considerado é a capacidade de contornar obstáculos. É fácil fugir quando aparecem os obstáculos. Mas a vida de Neemias, a história de Neemias nos mostra que só existem vencedores porque existem provas, existem obstáculos a serem superados. Não fuja, não fuja. Não fuja das provas, não fuja dos obstáculos, das responsabilidades que Deus colocou para você resolver. Não fuja. Peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar capacidade para superar todos os obstáculos. E outro ponto da vida de Neemias é a dependência de Deus. O próprio Cristo diz que sem mim nada podereis fazer. Logo, com Cristo nós podemos todas as coisas. E muitas das vezes a gente associa esse texto de Paulo em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a prosperidade, né? Então eu posso ter um carro, eu posso ter um apartamento de luxo. Se tu ler o contexto, quando Paulo cita esse verso, ele vem contando as provas que ele teve, né? Passou fome, passou frio, era para levar 40 chibatadas, levou 39. Tinha tudo para reclamar, porque ele era uma pessoa que vivia muito bem. Ele era uma pessoa de formação superior, ganhava muito bem, não tinha nada que se envolver com a causa de Cristo e agora está padecendo, né, perseguições, açoites, fome. E aí, no final ele diz, posso todas as coisas naquele que me
fortalece. Com Cristo nós podemos superar as necessidades, as frustrações, as zombarias, o desprezo, a depressão, a ansiedade. Com Cristo nós podemos superar todas essas coisas. Com a história de Neemias, nós também aprendemos a valorizar as questões espirituais, o relacionamento mútuo e a construção de amizades duradouras. Neemias capítulo 2. Neemias não. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quanto maior o projeto, maior serão os obstáculos. O nosso projeto é sermos salvos. O nosso projeto é morar com Deus. Mas temos que enfrentar uma luta terrível que Paulo diz que não é contra a carne e nem contra o sangue. São contra potestades, criaturas, demônios que nós não podemos ver, que são mais fortes do que nós e que vão usar pessoas para nos desmotivar, vão usar pessoas para nos destruir, vão procurar todos os meios para destruir a nossa vida. A história de Neemias na reconstrução dos muros tem muito a ver com a nossa vida. O que precisa ser reconstruído na nossa vida conjugal, na nossa vida como pais, na nossa vida como amigos, na nossa vida como irmãos. O que precisa ser reconstruído? Que brechas foram feitas nesses relacionamentos que precisam ser reparados? Quero dizer, irmãos, que não é fácil. Olha, eu vou contar aqui rapidamente uma coisa que aconteceu na minha família. Os meus meninos eu levo para a escola, desde que começaram a ir para a creche, né, com uns 4 anos. E ainda hoje são universitários, eu levo, eu acompanho, sempre acompanhei. Não sou aquele pai super protetor, dou liberdade para ele. E os colegas, quando eu comecei a levar para o IFP, os colegas ficavam zombando dele. Ei, rapaz, teu pai traz vocês aí. Que negócio de beijinho é isso? Eles disseram, rapaz, cadê o teu que não te traz? E, irmãos, com todo esse cuidado, um dos meus meninos decidiu ir por outro caminho. Nas aulas de filosofia lá no IFP, o professor era um ordinário, né? Mexeu com a cabeça dos meninos e meu menino se revoltou contra Deus, não queria mais saber de Deus, nem de igreja. Chegou ao ponto de um dia na aula ter um debate de um grupo para defender Deus, apesar de que Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, e outro para se contrapor a esse grupo. E quem era o líder do grupo que ia falar contra Deus? Vocês fazem sorrir, não é?
Meu menino ia lá falar contra Deus, meu rapaz, ele me contando depois que passou. E ele disse, pai, quando eu fui falar contra Deus, algo estranho assim tomou de conta de mim, e eu comecei a falar de Deus, da grandeza de Deus, da bondade de Deus, e não consegui. E os colegas lá atrás dizendo, ei, rapaz, tu tá ficando louco, não é para tu falar isso, não. Sabe, irmão, é muito importante nós repararmos todas as brechas do caráter dos nossos filhos, da nossa família, de nós mesmos. Ver aonde é que está precisando mudar alguma coisa. E ser humilde para reconhecer e deixar que Deus transforme, que Deus refaça. Muitas das vezes um amigo chega e diz, Marlete, seria bom que acontecesse assim, que você já parou para pensar se fizesse assim? E muitas das vezes a gente tem que ser humilde para fazer uma oração rápida a Deus e pedir sabedoria a Deus e aceitar o projeto de Deus para a nossa vida. Porque o nosso projeto é reconstruir aquilo que foi destruído. E só você sabe o que precisa ser reconstruído na sua vida, na vida da sua família, na vida da comunidade aqui, como igreja, o que precisa ser restaurado. E para isso precisa pedir sabedoria a Deus. E fazermos também, irmãos, como Neemias foi atrás. Primeiro Esdra foi, depois Zorobabel, depois Neemias foram em busca daqueles que estavam afastados, destruídos, sem esperança. Quantos daqui que há um tempo atrás estavam conosco e já não estão mais, que precisam ser buscados, precisam ser restaurados, precisam que nós oremos de maneira intercessória por eles. Eu pergunto, quantos nesta manhã querem se colocar nas mãos de Deus para serem reparadores de brechas? Que Deus abençoe a sua decisão. Que Deus fortaleça a sua fé e conserve você para o dia da sua vinda. É o meu pedido e a minha oração nesta manhã de sábado. Amém.